o 5º vídeo da série Visão Espírita. Nele, vamos tratar de um assunto muito importante que exerce maior ou menor influência na vida de todas as pessoas. Estamos falando da mediunidade e das comunicações dos espíritos, que são realidades incontestes e estão presentes na história de todos os povos. A Bíblia, em toda a sua extensão, narra incidentes em que estão presentes a mediunidade e os espíritos, como por exemplo naquela manifestação narrada por Mateus, no capítulo 17, em que Jesus subiu um alto monte em companhia de Pedro, Tiago e João, onde transfigurou-se e conversou com os espíritos de Moisés e Elias, perfeitamente materializados. E ele próprio, inúmeras vezes, surgiu materializado diante dos discípulos após a sua morte. O apóstolo João chega mesmo a ensinar sobre como proceder para saber se um determinado espírito é superior ou inferior. Mas foi a partir da metade do século passado que começou a ocorrer uma formidável eclosão de mediunidade sobre a Terra, suscitando fenômenos os mais impressionantes. Isto visando sacudir a humanidade e levá-la a conscientizar-se das realidades do espírito. E essa eclosão mediúnica foi profetizada por Joel no Antigo Testamento, quando disse: "Nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões." Todo estudioso das coisas espirituais sabe que estamos vivendo no final de um ciclo evolutivo. Não é o fim do mundo, mas sim o fim de uma civilização. E neste processo de mudança de mentalidade do ser humano, a mediunidade desempenha um papel fundamental, porque permite à humanidade receber orientações e esclarecimentos procedentes de fontes mais altas. É verdade que a mediunidade também é usada para o mal, para a inversão de valores, etc. É como tudo na vida, que pode ser usado para o bem e para o mal. Isso ocorre para que o ser humano possa ter todas as opções de escolher livremente os seus caminhos. E lembramos que para essa escolha de caminhos, Deus nos deu o bom senso, a razão e uma luz interior chamada consciência. Neste vídeo, estaremos abordando a magna questão da mediunidade e das comunicações dos espíritos. Algumas perguntas que andam na cabeça de muita gente dizem respeito à mediunidade. O que é? Como funciona? Para que serve? Prejudica? Favorece? O que fazer? E muitas outras. A mediunidade, inclusive, incomoda muita gente, sendo mesmo veículo de muitas perturbações. Vamos começar pela primeira pergunta. O que é? A mediunidade é uma faculdade que possibilita a comunicação entre a nossa dimensão material e a dimensão espiritual. E o médium é o veículo ou o meio através do qual os espíritos podem comunicar-se conosco. Essa palavra médium traz certa aura de mistério para muitas pessoas. Afinal, os médiuns são diferentes das outras pessoas? Diferentes, talvez não. Mas é preciso ver que o seu psiquismo sofre mais fortemente influências do mundo espiritual, dependendo também do tipo e do grau de sua mediunidade. Há médiuns de efeitos físicos que fornecem ectoplasma para fenômenos como o poltergeist, a materialização de espíritos e objetos, a escrita direta e outros. O que é ectoplasma? É uma substância fluídica produzida com maior abundância pelo organismo de médiuns de efeitos físicos. Nestas fotografias, tiradas durante uma sessão de materializações, vemos cordões de ectoplasma saindo das narinas do médium em transe.
e pode-se observar como os espíritos manipulam objetos usando o ectoplasma. Aqui é uma corneta levitando à frente do médium. Nesta outra, vemos um disco sendo colocado na vitrola. O médium, como se pode observar, está com os pulsos amarrados e os tornozelos algemados à cadeira. Nos trabalhos de materialização, os espíritos usam, além do ectoplasma, elementos da natureza e do mundo espiritual. E qual é o outro tipo de médium? É o de efeitos intelectuais, que são propensos a receber e transmitir comunicações de espíritos. Há médiuns com pequenos potenciais mediúnicos, como os há de grandes potenciais, assim como o Chico Xavier, o Divaldo Franco e tantos outros. Há médiuns excessivamente influenciáveis que deixam a imaginação correr à frente do fenômeno e acabam confundindo tudo, colocando o que lhes passa pela cabeça à conta de comunicações de espíritos. Mas há também, e felizmente são muitos, os que são responsáveis e equilibrados, que sabem ponderar e discernir, que são seguros em suas comunicações. Mas tanto uns quanto os outros, principalmente os de grande potencial mediúnico, estão sempre ultrapassando as barreiras dimensionais entre nós e o mundo espiritual. Vivem aqui na matéria, mas com parte de suas percepções sondando outras dimensões. Isto, é claro, interfere e modifica alguns parâmetros. Algumas pessoas acham que a mediunidade é uma cruz incômoda e desagradável, e até procuram recursos para acabar com ela. Já outras a exaltam, endeusando os médios. Onde está a razão? Os dois extremos estão errados. Os médiuns são pessoas comuns, mas que escolheram esse caminho para ressarcirem dívidas de vidas passadas. São pessoas que talvez tivessem de reencarnar trazendo deficiências físicas ou com destinos cruéis. Mas, pela graça divina e também por seus próprios merecimentos, tiveram permissão para reencarnar com um karma mais leve, mas com o compromisso de trabalhar pelo próximo através da mediunidade. Alguns, mais raros, assumiram a mediunidade como missão, ou ainda como recurso para a sua própria evolução. Mas você não acha que o simples fato de alguém ser porta-voz dos espíritos já não o coloca, assim, num degrau acima dos comuns mortais? Não pela sua mediunidade, porque o fato de alguém ser médium não significa que ele seja superior, que seja mais evoluído. A mediunidade, de modo geral, é apenas uma faculdade que foi dada a alguém como instrumento de trabalho. O que pode colocar alguém acima dos comuns mortais é tão somente o que ele já conseguiu alcançar em termos de evolução, de crescimento interior. O tanto de amor e equilíbrio que tem adquirido a par com ganhos intelectuais. Além disso, todos nós, de certa forma, somos médiuns, porque todos, em maior ou menor grau, registramos o pensamento ou sugestões de espíritos. Embora, normalmente, entende-se como tal aquela pessoa que tem maior potencial mediúnico, que consegue, de fato, superar as barreiras dimensionais ou fornecer ectoplasma para os espíritos poderem fazer-se presente, de forma visível e tangível aqui na nossa dimensão. Muita gente acha que a mediunidade é uma cruz incômoda e chega mesmo a procurar meios para deixar de ser médium. Isto é possível? Não existem fórmulas ou meios para alguém deixar de ser médium. É verdade que os espíritos superiores têm sempre recursos para chegar a diferentes soluções, quando há permissão e merecimento. Mas, de modo geral, devemos ver na mediunidade um canal de comunicação entre o nosso mundo e a dimensão espiritual. O médium, quando em plena atividade, no cumprimento de seus compromissos espirituais, recebe naturalmente proteção. Quando ele abandona a tarefa por preguiça, comodismo, etc., por algum tempo ainda, os amigos espirituais costumam protegê-lo, procurando levá-lo de volta ao trabalho. Mas, com o passar do tempo, quando ele não a reassume, geralmente acabam abandonando a sua sorte. Aí,
ele passa então a ser um campo aberto para o submundo espiritual. Coisa parecida acontece com aqueles que são chamados para o trabalho mediúnico e não assumem. E quando o médium termina de cumprir o seu compromisso? Nesses casos, os espíritos podem inibir a sua mediunidade. Digamos que uma pessoa reencarna com o compromisso de trabalhar na desobsessão dos 30 aos 60 anos. Se ela cumprir esse programa com seriedade e responsabilidade, é natural que os espíritos responsáveis por seu trabalho, ao fim deste período, se utilizem de recursos que possuem para proteger o campo mediúnico do seu pupilo, para que ele não venha a sofrer assédio de espíritos inferiores em sua mediunidade. Mas existem casos em que alguém não assume ou mesmo que abandona a tarefa mediúnica e continua a vida de forma inteiramente normal. Cada caso é um caso à parte. Há pessoas com algum grau de mediunidade, mas sem compromisso de trabalho mediúnico. É de se supor que nesses casos, e também em alguns outros, haja ajuda espiritual no sentido de atenuar ou mesmo inibir essas faculdades. Os poderes superiores regem nossas vidas com justiça, mas com misericórdia. E tudo sempre depende do merecimento que temos. Além disso, um compromisso mediúnico interrompido ou não assumido também gera seus reflexos negativos para depois do retorno ao mundo espiritual. Por lá, perambulam milhares de espíritos em sofrimento e desequilíbrio por causa de compromissos dessa natureza, mal conduzidos, interrompidos ou não assumidos quando estavam aqui na matéria. Como dissemos, cada caso é um caso à parte. A justiça divina existe não para castigar a quem erra, mas para manter o equilíbrio cósmico e conduzir os seres racionais através dos diversos caminhos evolutivos, num processo contínuo de crescimento e despertamento espiritual. Na Inglaterra, os médiuns são sindicalizados e cobram. No Brasil, há muitos lugares onde se cobra pelo trabalho mediúnico. Por que só os médiuns espíritas kardecistas não cobram? Se alguém cobra ou recebe qualquer benefício material pelo bem que faz através da sua mediunidade, está transformando esta faculdade num procedimento comercial. Está usufruindo lucro sobre um dom que lhe foi dado como instrumento para a sua redenção espiritual. Por outro lado, temos de ver que o intercâmbio mediúnico flui entre os canais da alma. E para ser confiável, precisa encontrar nesses canais, nos espaços interiores do ser, nobreza de espírito, integridade e pureza de propósitos. Você confiaria num médium que cobra? Acho que não. Já vemos que o espiritismo anda muito certo ao condenar cobrança nos trabalhos mediúnicos, ou quaisquer outros realizados em nome da fé. E como é que alguém pode saber que é médium? Há muitos indícios, como por exemplo, ver e ouvir espíritos, sentir a sua aproximação, sensações estranhas, arrepiamentos, sair do corpo, ter premonições, uma infinidade de outras coisas. Podem ocorrer também impulsos na mão, como se ela estivesse querendo escrever sozinha, ou então vontade de pintar, sentindo si mesmo como se estivesse pintando. Geralmente, quando se aproxima a época programada para o início da tarefa, o médium passa a receber chamamentos. São coisas estranhas que lhe acontecem, pessoas que vêm falar sobre o assunto, perturbações psíquicas e até mesmo problemas materiais ou de saúde, que acabam levando-o a um centro espírita na busca de ajuda. E ali, ele acaba entendendo que é um médium com uma tarefa a realizar. O resto só depende dele. E ele não pode realizar sua tarefa em casa ou em outro local qualquer? Precisa ser no centro espírita? Há médiuns que se comprometeram a trabalhar na Umbanda, outros nos centros espíritas e outros ainda sozinhos. Se recomendamos a educação mediúnica no centro espírita, é porque os centros bem orientados mantêm cursos sobre mediunidade, sobre os mecanismos da vida, que são tão bem explicados e aprofundados no estudo da doutrina espírita. E quantas pessoas que recebem influência de espíritos e até mesmo se incorporam em casa ou na rua,
mas não procuram um centro espírita por medo ou porque a família é de outra religião? A tendência, nesses casos, é a piora da situação, quando os espíritos vão conseguindo cada vez mais acesso à sua mediunidade. Muitos deles terminam numa instituição para doentes mentais. Pois eu sei de casos assim, em que essas pessoas se curaram com tratamento médico. Certos medicamentos, certas drogas, têm o poder de bloquear as faculdades mediúnicas. E muitas vezes, quando se trata de obsessão, os bons espíritos aproveitam a oportunidade para convencer o ou os espíritos obsessores a se afastarem. Mas, na maioria dos casos, o problema volta. Durante o desenvolvimento mediúnico, esse que os centros espíritas proporcionam aos médiuns, o que eles estudam? Por que isto é tão importante? Eles estudam sobre a mediunidade, a dimensão espiritual, as leis que regem a vida e a evolução. Esses conhecimentos são fundamentais para o exercício da mediunidade de forma equilibrada e criteriosa. Sem esse estudo, sem esse conhecimento, o médium se arrisca a ser enganado pelos espíritos levianos e mesmo por inimigos que possam ter no mundo espiritual. E ele pode ser enganado até por si mesmo. E como é que alguém pode ser enganado por si mesmo? Isso vai ser explicado logo mais, quando se falar sobre animismo. Existe algum tratado sobre mediunidade? Há vários. Mas o mais completo é, sem dúvida, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Mas essa obra é muito antiga. Ela foi escrita há mais de 130 anos, mas continua atualizada. Neste livro, Allan Kardec aprofunda a questão da mediunidade, abordando todos os seus ângulos e facetas, que são muito numerosos. Ele faz perguntas aos espíritos e analisa suas respostas. Tudo numa linguagem direta e objetiva. O Livro dos Médiuns não é para se ler e guardar. É um livro para ser estudado permanentemente pelos médiuns. Mas há também muitos outros livros tratando desse assunto. E quantos tipos de mediunidade existem? Esta e outras questões serão abordadas daqui a pouco, porque agora vamos a um centro espírita ver como era uma sessão. Existem centros espíritas de todos os tipos e tamanhos, mas, de modo geral, são lugares simples, onde qualquer pessoa pode sentir-se à vontade. Um auditório, onde são realizadas reuniões públicas. Livraria. Uma salinha reservada, onde são ministrados os passes. Por que nos centros espíritas não se usam imagens, altar, paramentos, etc.? É porque a característica primordial do Espiritismo é libertar o ser humano de quaisquer condicionamentos. Em vez de imagens, procuramos entrar em sintonia mental com espíritos superiores. Em vez do altar convencional, preferimos dar-lhe uma conotação de serviço a favor do próximo necessitado. E quanto aos paramentos, não se justificam, porque não temos sacerdotes nem hierarquias sacerdotais. E, como o Espiritismo procura espelhar-se no Cristo e em seus ensinamentos, lembramos que ele jamais usou ou recomendou tais artifícios. Quanto às reuniões, elas não têm aquele cunho ritualístico que, por meios mágicos ou místicos, poderia favorecer melhores condições para o frequentador após sua morte. Nós sabemos que não é bater ponto em atividades religiosas que conta, mas sim a vivência do modelo ensinado pelo Cristo. As reuniões espíritas são voltadas para o estudo dos mecanismos da vida
e giram em torno dos ensinamentos de Jesus. A finalidade delas é essencialmente o de ajudar a pessoa em seu crescimento interior. Mas muita gente procura o espiritismo para curar ou aliviar suas doenças ou perturbações e até mesmo para resolver problemas. Nos centros espíritas, assim como também em outros ninhos da fé, os espíritos do bem trabalham para ajudar aos que para ali acorrem, e sempre na medida do karma de cada um, assim como de seus merecimentos e de sua fé, eles são ajudados. E quanto às sessões mediúnicas? Geralmente, elas são privativas, sem acesso ao público. Por quê? Porque a sua finalidade primordial é a de ajudar espíritos sofredores e obsessores. São situações muitas vezes dramáticas, em que esses espíritos mostram as suas mazelas, as suas dores mais íntimas. Não seria ético tratar desses casos diante de um público, geralmente leviano e à cata de emoções. Mas vamos ver agora como acontece uma sessão mediúnica. Primeiro, a prece de abertura. Em seguida, a leitura do Evangelho para harmonizar e elevar o teor vibratório do grupo. Nesta sessão, a luz permaneceu acesa para que a nossa equipe pudesse fazer a gravação. Mas, geralmente, apaga-se a luz principal, ficando a sala em penumbra. Isto facilita a concentração do grupo e também a elaboração de elementos que os espíritos manipulam para as suas diversas atividades. Eu não gosto daqui. Eu não gosto desse lugar. Esse lugar é chato. Eu não gosto dessa música velha parada. Eu gosto é de agitação. Eu gosto é de estar dançando o tempo todo, bebendo. Muitos espíritos não sabem que já morreram, ou então negam-se a aceitar essa ideia. Vejamos alguns trechos dessa comunicação. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Deus, que é o nosso Pai, que é a fonte da nossa vida, né? Para você ganhar a sua vida, para você se manter, você tem alguma atividade profissional? Tenho. O que é que você faz, Jorge? Eu trabalho de pedreiro. Você não acha que está acontecendo muita coisa estranha na tua vida e você não está percebendo? Em momento algum, por mais só que nós achamos que estamos, em momento algum, Deus, que é o nosso Pai, que deu a vida a todos nós e que nos sustenta com o seu fluido, com a sua energia, Ele jamais, Jorge, jamais Ele desampara. Espíritos como esse são denominados de sofredores. São criaturas comuns, mal orientadas por suas religiões e que não encontram depois da morte o céu, nem o inferno. Outros nem religião possuem e muitos ainda padecem em seus corpos espirituais o reflexo das doenças que tiveram na terra. Muitos espíritos sofrem terrivelmente dores, sufocação, mal-estar e angústias de toda natureza, e nos trabalhos mediúnicos eles recebem alívio e podem ser encaminhados para os destinos a que têm direito no mundo espiritual. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Como é que você ousa falar em Deus, seu bruto? Preste atenção. Seu ignorante. Que o médium possa ter a disciplina necessária Ele me fez para muito conter. mal. Esse aí já não é um mero sofredor. Nota-se que ele odeia alguém que está presente à mesa. É o que chamamos de obsessor. O doutrinador conversa com ele, procurando levá-lo a uma regressão de memória para outra encarnação anterior. Eu não fiz isso, não. O que é que você está vendo? Ele era muito meu amigo.
muito. Ele tinha uma irmã linda. A irmã dele ia casar com outro rapaz. E eu a amava muito. Então um dia eu cheguei à força e a desonrei para ela ser minha. Pelo que entendi, numa vida anterior, ele havia desonrado ou estuprado a irmã de um amigo, que ia casar-se com outro. Tudo bem, ele apenas pagou o que havia feito, mas e a filha dele que foi estuprada? E a outra que ele estuprou? São vítimas inocentes nesse drama. Não. Claro que não são inocentes. Os mecanismos da lei maior sempre aproximam criaturas cujos karmas irão atrair os dramas que elas viverão em conjunto. Que você pudesse perdoá-lo. Olhar para ele. Que você pudesse perdoá-lo. Que você pudesse, nesse momento. O doutrinador procura levá-lo a perdoar e todo o grupo vibra nesse sentido, gerando uma poderosa corrente de forças superiores que atuam no psiquismo do obsessor. E ele geralmente acaba perdoando e deixando de perseguir sua vítima. Eu notei que a médium, mesmo incorporada com o espírito de um homem, não falou com voz de homem, falou com a voz dela mesma. São características mediúnicas. Alguns médiums mudam muito a voz nas incorporações, mas não de forma absoluta. Outros não mudam, falam com sua própria voz. E interessante saber como o médium se sente durante a incorporação. Se ele fica inconsciente ou se lembra de tudo. A maioria dos médiuns é consciente. Nos trabalhos espíritas, o mais importante é a estrutura moral do médium, sua honestidade, seu equilíbrio, seu grau de evangelização. Já na Umbanda e em outras atividades mediúnicas, o que se valoriza mais é a sua inconsciência e a força mediúnica que possua. Nós vamos ver a seguir o que dizem alguns médiuns sobre a sua mediunidade. De que maneira você sente a aproximação de um espírito? Sinto o espírito se aproximar pela irradiação que ele emite no meu corpo. Quando é uma entidade de caráter mais inferior, eu sinto aqueles calafrios, eu sinto um peso na cabeça, eu sinto uma certa dormência, às vezes, na perna. Eu fico sentindo como se tivesse a presença de uma pessoa atrás de mim o tempo todo. Eu até sinto, assim, um campo mais escuro em torno aqui da sala, se for uma entidade de caráter inferior, né? E se for, no caso, uma entidade que transmite bons pensamentos, boas energias, eu já me sinto bem leve em passar a comunicação, né? Eu sinto as minhas pálpebras começarem a sentir como se fosse pesada, sinto um formigamento atrás do meu pescoço e sinto assim meu corpo crescer e o chão se abrir como se eu fosse entrar de chão abaixo. Uma frequência forte e a tendência de uma taquicardia, uma certa vertigem se processa comigo. Isso caracteriza a aproximação do espírito da entidade que quer se comunicar. Minhas mãos ficam dormentes e tremem e eu apago. Se for um espírito de boa índole, ele vem, você sente uma paz interior, você sente uma tranquilidade com a presença dele, com a aproximação dele. Enquanto que outros espíritos de hierarquia diferente, de um grau inferior, você sente uma inquietação muito forte, né? Uma decadência na vibração do próprio espírito. Antigamente eu apagava fora de centro espírita, porque eu relutava muito e com mediúnica, eu não gosto muito da mediunidade. Eu acho muita responsabilidade. Eu apagava, mas eu estudei tanto que eu já estou controlando um pouco. Eu sinto quando vai acontecer alguma coisa, aí eu faço uma prece, faço uma oração e dou um jeito, aí eu consigo segurar. Muitas vezes o espírito procura entrar em contato com você, você mentalmente já direciona o pensamento dele. Não, aqui não. Tem um centro. O centro é exatamente para esse tipo de comunicação, devido à proteção ambiental,
é mais seguro para o médium. Eu sinto alguma coisa quando eu estou no ambiente, se os fluidos são bons ou não são tão bons. Eu vejo coisas, eu sinto o que vai acontecer, então isso aí atrapalha um pouco a minha vida normal. A minha vida eu levo comum, bastante normal, como de qualquer outra pessoa. Se bem que nós, médiuns, temos uma sensibilidade mais apurada, então é necessário que tenhamos mais cuidado, né? Porque não podemos baixar o nível vibratório, não podemos entrar em atrito, não podemos frequentar todo tipo de ambiente para que não caia o padrão vibratório. Eu não conhecia ainda os livros espíritas, não tinha lido livros que falam das colônias espirituais. E eu tive um aviso que eu ia desencarnar. Eu sonhei com o meu corpo deitado, eu vi o meu corpo como se eu estivesse fora, que eu realmente estava fora. Eu ia num lugar onde tinha sido tipo uma cidade, onde tinha casas, hospitais, escolas. E na minha cabeça eu formulava uma pergunta, porque não falava, mas eu sabia que estava perguntando. Conversando com a senhora que saiu de um dos prédios. Pedi para falar com Maria de Nazaré. Não usava nesse termo na época, porque eu era católica, estava entrando na doutrina, não sabia que Maria, a gente chamava Maria de Nazaré. Chamava só Nossa Senhora na época. Pedi para falar com Maria de Nazaré, e ela perguntou o que você deseja com ela. Perguntou em pensamento. E eu disse que gostaria que ela suspendesse uma sentença que parava na minha cabeça. Até um termo meio esquisito, esse negócio de sentença. Eu não usava esses termos. E ela disse, o que é? Eu digo, não, porque eu vou morrer nesse ano de 1986 e gostaria de pedir a ela mais tempo de vida, porque eu tenho uma filha de 3 anos e não quero que ela fique com madrasta. Queria criar minha filha pelo menos até ela ficar adulta. Acordei apavorada, porque eu já tinha tido sonhos anteriores que realmente aconteciam com o desencarne de pessoas da minha família. Mas estou encarnada até hoje, sinal que fui atendida. No início do meu desenvolvimento, se manifestou um espírito, dizendo ser um médico alemão, Dr. Otto Miller, que queria fazer um trabalho comigo de cura, né, à base de receituário. A princípio eu aceitei, mas depois, pensando melhor, eu recusei. Devido à minha imaturidade, né, ser muito jovem, eu preferi recusar e pedir um tempo a ele. Pedi para ele adiar essa tarefa, né? Então ele compreendeu e disse, tá bom, fica por outra vez. Hoje eu ainda tenho uma dúvida ainda, se ficou para outra vez, outra reencarnação, ou se mais tarde, quem sabe agora, né? Eu preferia não ser. Apesar da minha unidade ser muito bonita, mas eu acho muita responsabilidade e eu já consegui algumas vezes saber coisas que iam acontecer com pessoas da minha família que não eram tão boas e eu não gostei. Então eu saio alimentado, o que eu posso dizer é isso, o alimento de sexta-feira, é a reunião mediúnica. Eu gosto de ser médium, me preenche por completo a mediunidade. É uma atividade que eu faço com amor, com boa vontade. Então eu saio super aliviada. Os espíritos manifestam-se às pessoas ou se comunicam com os reencarnados das formas as mais variadas e pelas mais diferentes razões. Estamos vendo aí uma cena do filme Poltergeist, o fenômeno. É apenas um filme como os muitos exageros que eles colocam, mas o fenômeno é real. Ninguém pode negar. E falando desse assunto, a respeito inclusive desse filme, Poltergeist, o que é que gera esse fenômeno, hein? O que é que provoca isso? São os espíritos? Olha, sem dúvida. Só que para produzir o poltergeist, eles se utilizam do ectoplasma produzido por um ou mais médiums, que a ciência, nesses casos, chama de epicentro. Nos casos de poltergeist, também é comum a ocorrência do fogo, ou seja, a parapirogenia. E isto tem sido bastante pesquisado a nível científico. Nós temos aqui, nesta monografia do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas de São Paulo, a pesquisa realizada pela equipe do Dr. Hernani Guimarães Andrade sobre o poltergeist de Suzano, que ficou famoso pela sua virulência. O fato ocorreu no final dos anos 60, na cidade de Suzano, estado de São Paulo. Começou com pedras caindo sobre a casa da família Souza. Elas vinham a qualquer hora, quebrando telhas ou então caíam dentro da casa, atravessando o telhado, mas sem quebrar telhas nem fazer buracos. Mas o pior era o fogo.
O delegado de polícia da cidade e outras autoridades presenciaram várias vezes como o fogo começava. Ele surgia do nada, queimando o colchão, o guarda-roupa ou outro objeto qualquer. No colchão, de repente começava a aparecer fumaça e lá vinha o fogo de dentro do colchão. Aqui vemos algumas fotos. A porta do guarda-roupa, uma cama de campanha, todos queimados. E me diz uma coisa, quem era o médium ou o epicentro? Era uma filha do casal, a Laura. Nesta foto, ela está sendo entrevistada pelo Dr. Andrade. E me diz como é que foi resolvido esse caso? Como foi que eles conseguiram resolver isto? Bem, houve ajuda do Centro Espírita Antônio de Pádua, em Mogi das Cruzes. Os donos da casa, senhor Gisiel de Souza e a esposa Ana Maria, procuraram ajuda naquele centro. E lá foi feito contato com um espírito que disse ser o provocador dos fenômenos. Estava a serviço de uma mulher que tivera um caso com o senhor Josiel durante 4 anos. Ao deixá-la para voltar à família, aquela mulher cheia de ódio jurou vingar-se e apelou para a macumba. Por coincidência, ela era médium num terreiro de macumba. Agora imagine você com quem é que ele foi logo se envolver. É verdade. O doutor Andrade, aliás, diz que o poltergeist geralmente tem por trás trabalhos de magia negra. Pois bem, nós já vimos neste vídeo uma manifestação pela psicofonia, aquela do Centro Espírita. Vimos esse caso de poltergeist. Quais são as outras formas de comunicação com os espíritos, ou melhor, dos espíritos? São inúmeras, mas podemos citar, além da psicofonia e da incorporação, a visão e a audição de espíritos, a psicografia, a pintura mediúnica, a telepatia, como sendo as mais comuns. E isto sem falarmos nos contatos que fazemos com os espíritos e o mundo espiritual durante o desdobramento do sono e nas viagens astrais. Já a materialização de espíritos, ou poltergeist, os fenômenos de transporte, a xenoglossia, a escrita direta e outros, são mais raros. E existe também a TCI, ou transcomunicação instrumental, pelo qual os espíritos manifestam-se através de aparelhos eletrônicos. Outro dia eu estive vendo uma reportagem sobre o Chico Xavier. E nessa reportagem ele estava dizendo que ele geralmente recebe mensagem de espíritos pela psicografia, com letra e assinatura absolutamente iguais àquela que esses espíritos que estão no mundo espiritual tinham quando estavam aqui em vida. Como é que se explica esse detalhe, essa narrativa sobre que o Chico Xavier nos concedeu? É verdade. Há muitos livros trazendo mensagens psicografadas pelo Chico, como este aqui. Aqui vemos a letra e a assinatura de um garoto, Evaldo Augusto dos Santos, antes e depois do seu retorno ao mundo espiritual. Aqui temos a assinatura de Beatriz Janine Gonçalves na carteira de trabalho e embaixo na mensagem psicografada por Chico Xavier. Ela e o marido desencarnaram em acidente de automóvel e ambos mandaram mensagens para a família através do Chico. E aqui vemos o final da mensagem do garotinho Edivaldo Roel da Silva Júnior e sua assinatura. Edivaldo sofria de doença cardíaca e desencarnou aos 8 anos. Observe o nome Edivaldo, escrito em maiúsculas, e os rabisquinhos na parte de cima do E. Esse detalhe sacudiu a emoção de toda a família, porque era exatamente assim que ele escrevia seu nome quando pequeno. Ele o escrevia no chão, nas paredes, onde pudesse, e sempre enfeitando o E com aqueles rabisquinhos. Agora imagina você como deve ter sido emocionante para essa família essa comprovação de que aquele realmente era o filho que estava ali, incorporado no Chico Xavier. Sem dúvida. Mas as psicografias do Chico também têm sido objeto de pesquisas por métodos científicos. Esse é o professor Carlos Perandreia, perito judicial com mais de 25 anos a serviço da Justiça. Ele está dando uma aula de grafotécnica na Universidade de Londrina.
a gente tem um quadro aqui, um gráfico, por exemplo, e nesse gráfico eu poderia fazer os seguintes comentários. A gente examina o que se chama de aspecto geral da escrita. Aspecto geral da escrita. No aspecto geral da escrita, nesta aula, ele analisa uma mensagem psicografada pelo Chico Xavier e demonstra cientificamente que ela foi realmente escrita pelo espírito da pessoa que a assinou. E o que eu achei também interessante foi que mesmo em psicografias intuitivas, a caligrafia toda era do Chico Xavier, e quando chegava na assinatura, tinha dentro do vocábulo de 5 ou 6 letras, 1 ou 2 letras perfeitamente idênticas à da pessoa quando envia, que para mim, um perito judiciário, ao fazer um laudo, já bastaram muitas vezes 2 letras para nós descobrirmos, inclusive, quem foram os autores das falsificações. Isso em processo forense. Bastaram 2 letras para chegarmos, montarmos um laudo e provarmos a autoria gráfica de uma fraude. Ora, então quando nós começamos a encontrar elementos na assinatura, na peça psicografada, nós chegamos à conclusão de que realmente tinha muito mais coisa do que a gente podia imaginar. E essas muitas mais coisas nós fomos encontrar na psicografia mecânica, porque na mecânica prevalece mais o grafismo do espírito. E falando desse assunto, como é que acontece? O espírito pega a mão do médium e começa a escrever? O processo é este? Não é bem assim. Toda comunicação mediúnica passa pela mente do médium. O espírito sintoniza com a mente do médium, envolve-o em seus fluidos, atua sobre seu corpo espiritual e, através dele, domina o corpo físico, ou só a mão ou a fala, conforme o caso. Há médiuns que psicografam simultaneamente com as 2 mãos e até mesmo em idiomas diferentes. É claro que as técnicas usadas pelos espíritos nós não podemos conhecer ou entender em profundidade, porque eles atuam numa dimensão da qual ainda pouco sabemos. Além disso, os mais avançados ganhos da ciência na Terra não passam de um jardim da infância, comparados ao conhecimento científico do mundo espiritual em suas faixas mais altas. Muito bem, mas vamos em frente, prosseguindo nessa classificação das mediunidades. Existe também vidência, clarividência, e aproveitando e falando do assunto, queria saber qual é a diferença entre vidência e clarividência. Bem, a vidência é ver espíritos, objetos ou ambientes do mundo espiritual. A clarividência é ver através da matéria. Por exemplo, ver o que ocorre com algum órgão dentro do corpo de alguém. Ver o que está ocorrendo em outro lugar, ou coisas que ocorreram no passado ou que vão acontecer no futuro. Geralmente, a vidência e a clarividência estão associadas à audiência e à clareaudiência, ou seja, ouvir além de ver. Isso então quer dizer que toda pessoa que vê um espírito, essa pessoa é um médium vidente. E quem ouve os espíritos é um médium audiente. É isso mesmo? Não exatamente. Porque nas materializações, qualquer pessoa pode vê-los e ouvi-los. Mas me diz uma coisa, e qual é a diferença, hein? Cita aí pra gente a diferença, as nuances aí, qual a diferença que existe? Na vidência, o médium rompe as barreiras dimensionais e vê o espírito em seu próprio habitat. Na materialização, o médium, de efeitos físicos, fornece ectoplasma com o qual o espírito se reveste para ser visto, sentido e ouvido por qualquer pessoa. E me diz uma coisa, como é que acontece uma sessão de materialização? As sessões de materializações são bastante raras. Elas exigem uma série de pré-requisitos difíceis de se encontrar. Tem que haver um bom médium de ectoplasmia. O grupo de apoio precisa ser de pessoas conscientes da seriedade e das necessidades do trabalho.
Para as materializações, a harmonia mental e a disciplina dos presentes é fundamental. E tudo isso é realmente necessário? É sim. Numa sessão de materializações, o médium fornece de seu próprio organismo o ectoplasma, que será usado para a consecução do fenômeno. É uma operação muito delicada que precisa de um ambiente adequado. O espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier no livro Missionários da Luz, descreve uma sessão de materializações como foi vista na dimensão espiritual. Ele conta que os preparativos já iam adiantados quando o mentor espiritual responsável por aquele trabalho foi avisado da chegada de um participante que havia ingerido álcool. Ele ordenou que o tal cidadão fosse imediatamente isolado. Disse que a respiração dele, por causa do álcool que emitia venenos, que os princípios etílicos que ele exteriorizava pelas narinas, pela boca e os poros, eram altamente nocivos aos delicados elementos de formação plástica, assim como ao ectoplasma fornecido pelo médium. Em outro momento, o mentor ordenou que fosse feita uma garganta ectoplásmica, através da qual um espírito, trabalhador da equipe, deveria pedir às pessoas presentes para cantarem, porque a concentração deles estava muito desarmonizada. Uma garganta ectoplásmica? Como é isso, hein? É uma garganta que os espíritos fabricam com ectoplasma e, através dela, falam e sua voz fica audível na dimensão material. No livro Materializações Luminosas, são narradas várias sessões de materializações com o médium Peixotinho. Eram sessões de cura onde os espíritos materializados operavam e tratavam doentes. A característica é que eles se apresentavam luminosos. Ranieri, o autor do livro, era delegado de polícia no Rio de Janeiro e por muito tempo participou desses trabalhos do grupo espírita André Luiz com o médium Peixotinho. Ele conta fatos os mais impressionantes, que foram testemunhados por dezenas de pessoas. Um desses fatos ele relata dizendo: uma entidade resplandecente aproximou-se de uma senhora enferma e colocou-lhe no peito um aparelho estranho, gelatinoso, de cor verde claro e transparente. Como num passe de mágica, pude ver-lhe o interior do corpo com toda a nitidez. O espírito mergulhou a mão através do aparelho em gestos compassados, retirava a mão e tornava a mergulhá-la. De cada vez trazia nos dedos certa matéria escura que, lançada no ambiente, se dissolvia. O espetáculo durou por longos minutos. Mas que coisa formidável, que assunto fantástico. Realmente, esse livro está repleto de narrativas impressionantes. E não é só este. Há muita literatura idônea sobre este assunto, a começar pelas pesquisas do cientista William Crookes, no século passado. No livro O Trabalho dos Mortos, estão descritas sessões realizadas em Belém, no Pará, com a médium Ana Prado, nos anos 20. Essas sessões eram cercadas de toda a segurança e cuidados possíveis contra a fraude e eram assistidas pela nata intelectual de Belém, como podemos ver nesta página. Participaram daquelas sessões 2 ex-governadores de estado, 3 desembargadores, 2 juízes, 14 médicos, vários advogados, jornalistas, comerciantes, engenheiros e até um diplomata japonês. Essas sessões com Ana Prado foram amplamente noticiadas nos jornais, com depoimentos dos participantes absolutamente inquestionáveis. Aqui vemos algumas fotografias dos espíritos materializados durante as sessões e até mesmo em pleno dia, como vemos aqui. E me diz uma coisa, por que é que os espíritos geralmente aparecem cobertos com panos brancos? É uma espécie de um pano branco, né? Aquela coisa branca cobrindo o espírito. Dizem os estudiosos que existem 2 tipos de materializações. Num, o espírito usa ectoplasma para tornar-se visível e tangível na nossa dimensão.
No outro, ele se utiliza do corpo espiritual do médium, além do ectoplasma, para a consecução do fenômeno. Ranieri chama isto de superincorporação. É fácil notar, então, que tudo isto é bem complicado. Há barreiras vibratórias difíceis de transpor, há a questão espaço-tempo e muitas outras. Quanto aos panos brancos que os envolvem, talvez seja mais fácil materializar um tecido branco do que o corpo do espírito. De qualquer forma, o rosto e as mãos ficam perfeitamente visíveis e vários pesquisadores garantem que são mãos quentes, vivas, como de qualquer pessoa. O cientista William Crookes chegou mesmo a tomar o pulso do espírito materializado e verificou que o ritmo era normal. Cortou um cacho do seu cabelo e era cabelo mesmo. E neste caso, do cabelo, ele não poderia ser o cabelo do médium, por exemplo? Crookes foi um grande cientista. Foi ele quem descobriu o tálio e os raios catódicos. Era membro da Real Academia de Ciências de Londres e pesquisou as materializações do espírito Kate King através da mediunidade de Florence Cook durante mais de 3 anos. No livro Fatos Espíritas, ele narra detalhadamente essas experiências, assim como as precauções que tomou, tornando impossível a ocorrência de fraude. Outro fenômeno interessante é o das luvas de parafina. Um fogareiro aceso com uma panela cheia de parafina fervente. O espírito materializa a mão e a mergulha na parafina, deixa secar e derrama mais parafina em cima até fazer uma luva. Desmaterializa então a mão, deixando a luva como prova. Seria impossível uma pessoa fazer isto. Primeiro, porque queimaria a mão. E segundo, porque jamais conseguiria tirá-la de dentro da luva sem quebrá-la. Realmente, a cada momento, a cada caso narrado, nós observamos que são fenômenos impressionantes, né? Continuamos aí, por favor, falando sobre esses assuntos, esses casos tão surpreendentes. Na verdade, só contestam os fatos espíritas pessoas fanatizadas ou de má fé, ou então aquelas que não conhecem os fenômenos nem as pesquisas que têm sido e continuam a ser feitas. E nós sabemos que existem outros casos, outras formas, outras modalidades de mediunidade. Existe, por exemplo, a pintura mediúnica. Como é que se dá esse caso da pintura mediúnica? Como é que acontece isso? Aí são espíritos de pintores que se utilizam das faculdades mediúnicas de alguém para exercerem seus dons artísticos e, ao mesmo tempo, mostrarem ao ser humano que não morreram, que ninguém morre. E existe também um trabalho chamado arte-cura, onde as pinturas são associadas a tratamento de enfermos. Na verdade, a dimensão espiritual é um universo de condições quase desconhecidas de nós. Existem, inclusive, vários fenômenos, como nós podemos observar e ouvir nas narrativas até agora. Existe também o transporte pelos espíritos de objetos. Como é esse transporte? Como ele acontece? Quando os espíritos transportam os objetos, eles os desmaterializam, levam para onde desejam e os rematerializam. Já foi observado inúmeras vezes em sessões de materializações o médium ser algemado a uma cadeira pelos pulsos e tornozelos, colocado dentro de uma gaiola de ferro, cuja porta é trancada com vários cadeados e as chaves amarradas no cordão passado pelas casas do botão dos paletós dos presentes. Isto, inclusive, tornava impossível qualquer movimento dos assistentes. E ao final da sessão, acesas as luzes, o médium estava do lado de fora da gaiola, apesar de os cadeados permanecerem todos fechados e as algemas também, e a cadeira dentro da gaiola. Esses fatos foram testados e testemunhados por dezenas de pessoas. Tudo indica que os espíritos teriam desmaterializado o médium e o rematerializado fora da gaiola. Isto é realmente incrível. Acontece cada coisa.
Muitas pessoas têm visto coisas realmente inacreditáveis, mas não têm coragem de narrá-las. Seriam taxadas de loucas. E tem um outro assunto também que diz respeito aos médiuns curadores. Como é esse fenômeno? O que vem a ser os médiuns curadores? Esses são os mais aceitos e o Brasil é um verdadeiro celeiro deles. Desde as benzedeiras, aos que curam através do passe e de muitas outras modalidades, até aqueles outros que operam, como o Zé Arigó, o Dr. Edson Queiroz e tantos outros. E anteriormente também foi abordado outro assunto, a xenoglossia. Em que consiste a xenoglossia? Xenoglossia é a faculdade que alguns médiuns possuem de falar ou escrever em idiomas que eles não conhecem. Há médiuns que psicografam com as duas mãos ao mesmo tempo mensagens em idiomas diferentes e de trás para frente, ou seja, só podem ser lidas com a ajuda de um espelho. Um outro assunto também bastante debatido, inclusive existem inúmeros livros falando sobre o assunto, e vira e mexe, aparece até na mídia, nas televisões, se diz respeito às viagens astrais. Que viagem é essa, viagem astral? É o chamado desdobramento. A pessoa sai do corpo e vivencia a experiência no mundo espiritual. As viagens astrais têm sido estudadas por cientistas com bons resultados. Eles conseguiram comprovar que realmente as pessoas em análise estiveram em corpo astral em lugares e horários previamente convencionados. O mesmo ocorre no fenômeno chamado EQM, experiência de quase morte, quando a pessoa sai do corpo, vê o próprio corpo carnal e o ambiente onde ele está. Encontra-se com parentes que já morreram ou com outros seres espirituais e depois volta. Essas experiências têm sido objeto de pesquisas de vários cientistas e estudiosos e todos eles acabam aceitando a ideia de que, realmente, existe uma outra dimensão de vida, a dimensão espiritual. Bom, creio eu que já foi dito tudo sobre os principais tipos de mediunidade. Creio que sim. Embora de forma bem resumida. Mas há muito ainda a se falar sobre médiuns, mediunidade e comunicações dos espíritos. No próximo vídeo, Visão Espírita número 6, vamos concluir esta abordagem sobre médiuns, mediunidade e comunicações dos espíritos. Por hora, vamos relaxar. Observe como a natureza nos passa uma vibração de leveza, de alegria pura. Mergulhe sua alma nessa alegria e relaxe. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, fonte infinita e eterna do amor, da justiça, da beleza e da alegria. Abençoa com paz e harmonia, amor e alegria o nosso viver.